fizemos um curso sobre Deleuze, acompanhando Lacan e a psicanálise de uma certa maneira, e vou fazer um certo resumo deste curso, porque de uma certa maneira Deleuze vai nos acompanhar, talvez não no sentido explícito aqui, mas vocês veem na ementa, no final do curso a gente tem como a proposta uma possível diferença entre Deleuze e Derrida, entre uma ontologia do ser, como falamos, e do devir, e a gente quer entender um pouco melhor, discutindo outros assuntos, essa diferença. Então, hoje eu vou falar sobre Deleuze e vou fazer um certo resumo, vamos dizer assim, um certo esboço da discussão sobre Derrida que eu fiz esperando o nosso curso se iniciar lá no mês de março. Eu acho que pode ser útil só, talvez, articular um pouco melhor, mapear um pouco melhor o terreno. Ok, então é isso que vamos fazer. Se tiver tempo, talvez vou mencionar este conceito da potência que a gente colocou discutindo Agamben e algumas sugestões da leitura sobre o conceito da soberania, que foi exatamente o assunto naquela época discutindo Agamben e Hegel. Ok? Vamos lá então. Aqui está a psicanálise também, de uma certa maneira. Eu vou tentar de corrigir um pouco, talvez, algumas leituras que fizemos. Giovanna não está, ela me informou. Pensei de, talvez, com a ajuda dela, fazer isso. Mas a gente espera ela daqui a 2 semanas na leitura sobre a linguagem. Eu pedi para ela falar sobre a linguagem em psicanálise para poder entender melhor o início da nossa discussão, que é a questão da linguagem em Derrida. Então, vamos para este resumo sobre Deleuze. Você se encontra nisso na pasta com o título Direito do Simulacro. E iniciamos a discussão perguntando de novo sobre a ideia do sujeito. A importância da psicanálise está ligada à elaboração dessa questão. E vamos seguir essa leitura um pouco mais, como falei. Toda a tradição, mesmo sem colocar a pergunta do sujeito de uma maneira explícita, fala sobre uma relação consciente com o mundo. No momento, na época moderna, essa consciência vai se articular com uma pergunta explícita sobre o sujeito. Eu posso discutir isso um pouco mais, talvez na próxima aula, quando a gente vai colocar a pergunta sobre a metafísica. Parece um certo anacronismo, discutindo ainda a metafísica no contexto de uma confrontação com ela, iniciando essa discussão com Heidegger, mas exatamente onde o Derrida quer colocar o início da própria discussão. E aqui, neste contexto, apareceu a pergunta: é possível falar sobre algo além da consciência? É possível falar sobre o inconsciente? E vamos tentar, mas sem ter a psicanálise como a nossa referência explícita, explicar isso melhor. Talvez no contexto da discussão sobre a linguagem. Na tradição, também a questão da consciência fica relacionada com as possibilidades linguísticas de articular a relação com o mundo. Ficou a pergunta: a linguagem fica assim sempre representativa? A linguagem revela o próprio inconsciente? Freud não é tão explícito, e a gente avançou a discussão por isso com Lacan. Ok. Desde a tradição grega, a gente entende o pensamento como o caminho para chegar até as estruturas comuns das coisas. O verbo grego simvalo indica essa aproximação ao universal. Como pensar ainda hoje o universal? Colocamos rápido na última aula essa dúvida do próprio Marx. O que se realiza no mundo moderno é abstrato e não universal. O que se pode universalizar no capitalismo, no final das contas? Mas fica a pergunta: ainda é possível pensar o universal? E vimos que no contexto grego o verbo simvalo indica essa aproximação. E o verbo contrário, como falamos, diavalo, indica o caminho oposto, de se afastar do universal e de se aproximar às contingências particulares, onde, inclusive, fala Platão, se perde a verdade sobre o mundo. Por isso, diavalo
é uma tentativa perigosa, abandonando o universal em nome das contingências. A palavra diabo, como vocês se lembram, vai aparecer por aqui ligada ao verbo diavalo. Desde o início da nossa cultura, estamos então assim representando e simbolizando o nosso mundo, chegando até as estruturas identitárias dele. A nossa realidade é uma construção simbólica. E isso é talvez o início de uma possível confrontação, como falamos, entre Freud e Lacan. E neste contexto a gente entendeu no curso a tentativa de Lacan de se confrontar com essa leitura. A gente não representa um mundo oprimado dentro da linguagem, não é do significado. Vamos voltar para isso, para ver como Derrida vai repensar essa ideia. E da psicanálise vem uma forte sugestão, uma confrontação com a primacia do significado. A gente no pensamento sempre representa algo. O que importa, como a gente quer entender um pouco melhor, é o próprio significante que não chega até uma representação do mundo. Ou, como fala a psicanálise, como ela interpreta isso, a linguagem não chega até a realidade. Significante não significa nada, não se refere ao significado. Sujeito fica assim alienado, é isso que o Derrida quer. Sujeito fica assim alienado de uma certa maneira de si mesmo, do seu próprio mundo. Ele é falta. Isso é o que o Deleuze vai atacar, como a gente vai ver, mas a minha dúvida, posso mencionar aqui, eu pensei de esclarecer, talvez isso hoje um pouco melhor com a Giovanna, talvez, mas eu acho que Deleuze talvez pensa só no segundo Lacan, criticando por aí. A leitura sobre o real em Lacan se encaixa, forma parte dessa crítica do Deleuze. Ainda tenho essa dúvida, mas vamos ver. No final das contas, eu quero repetir este curso sobre Deleuze e psicanálise e vamos talvez ter mais tempo para discutir isso. Ok. Essa falta vai reaparecer nas leituras freudianas sobre a subjetividade. Já Freud está seguindo Nietzsche, mencionamos isso colocando o esboço sobre o curso sobre Nietzsche. Freud está seguindo Nietzsche, encontrando no fundo da subjetividade essas estruturas que o subvertem. Nesse sentido, Freud fala sobre o desejo. O desejo é o sujeito do inconsciente. Desejo vira, poderíamos dizer, o cogito freudiano, o ponto da referência. E o que está na origem dele? Vimos que a linguagem não chega até os objetos do desejo também. Lacan, por aí, volta para as perguntas do idealismo alemão, iniciadas com Kant. Mas fica a minha dúvida ainda, se podemos fazer, por exemplo, uma diferença, claro que sim, Lacan está fazendo uma diferença explícita entre o desejo e o gozo. Então, não tenho certeza, sinceramente, se o Deleuze, se confrontando com a psicanálise, está criticando essa ideia do desejo, incluindo também a questão do gozo por aqui. Mas isso é uma coisa complicada. O que está no fundo da nossa relação com o mundo? O que é a coisa em si? Para Kant, a coisa é quase uma experiência negativa ligada aos pressupostos iniciais do conhecimento, que só o sujeito pode elaborar chegando até o conhecimento. Para Hegel, a coisa tem a estrutura da negação que se supera no caminho histórico. Essa experiência negativa da coisa se transforma na experiência da coisa como negatividade, poderíamos dizer com Žižek, este autor esloveno que está seguindo Lacan. Lacan parece estar seguindo essa implícita teleologia hegeliana do sujeito como falta do desejo que se aproxima às possibilidades da própria significação. E eu coloquei aqui, eu acho isso meio complicado. A preocupação dele é hegeliana também. Eu acho que Lacan é muito claro nos vários lugares se posicionando contra Hegel, dizendo que essa falta, a gente não tem como superar ela no contexto do caminho dialético hegeliano. Ela fica. Enquanto Hegel fala sobre a possibilidade da história ou como o ser humano entra na história, Lacan se pergunta como cada um de nós entra na história no espaço simbólico. A resposta é pela castração e o abandono de uma realização imaginária dos desejos. Sacrificar, proibir a satisfação imaginária implica a aparição do desejo. E vimos, a ordem simbólica, as leis, criam os desejos.
A lei nos deixa acreditar, inclusive, que o real do desejo, o impossível, Derrida fala sobre o impossível, como a gente vai ver. Isso aproxima ele a essas leituras do Lacan. Por isso, voltei para essa discussão. Então, a lei nos deixa acreditar que o real do desejo impossível existe e que podemos reencontrá-lo. Por que, no final das contas, proibir algo que nem existe? No Seminário 7, Lacan vai se confrontar com as leituras éticas que esconde nessa castração em nome de uma harmonia e do universal. Como nessa situação voltar para o particular, para o diferente? Lacan, por aqui, entendeu o próprio projeto da psicanálise no sentido de uma forte crítica ao capitalismo também. Enquanto o capitalismo articula o consumo sem fim, Lacan acha que a gente nunca compra o que a gente deseja. Desejo é a falta. E aqui volta essa palavra, e o gozo. Seria bom sempre ter essas palavras por aqui. Desejo e o prazer, onde, como vimos, Deleuze vai se confrontar com Foucault, mas e o gozo, desejo, gozo, prazer, talvez para articular algo melhor por aqui. E aqui chegamos, no final das contas, até o segundo Deleuze, até Deleuze e Guattari. Aqui começa a colaboração deles, e muda muito o projeto deleuziano. E praticamente iniciamos a nossa discussão com o livro que vocês conhecem, é o Anti-Édipo. Deixo ainda essa dúvida, se o Deleuze e o Guattari do Anti-Édipo conhecem as leituras que chegam depois até o Seminário 20 do Lacan, sobre o feminino. Eu deixei essa pergunta e vamos ver como a gente toca ela com essa leitura deleuziana. Então, o Anti-Édipo de Deleuze e Guattari é uma forte confrontação com essa reconstrução psicanalítica do nosso desejo. Mas, como eu falei, o problema aparece por aqui. Mesmo Lacan supera as leituras sobre o desejo simbolizado. Temos que voltar para essas perguntas. O inconsciente não é necessariamente edipizado, falam Deleuze e Guattari. Quer dizer determinado pelo simbólico. A possibilidade de nos entender não é só neurose, mas psicose também. Claro, um motivo para Deleuze e Guattari, porque o Freud está discutindo isso, Lacan também. Deleuze e Guattari pegam aqui o exemplo do esquizo. Ele é um rebelde em uma confrontação com a ordem familiar. E vem algo mais. Para a psicanálise, na psicose, o inconsciente não pode ser articulado. A psicose se confronta com a simbolização. Por isso eu coloquei aqui, mas tem que repensar isso. Por isso o real nas leituras de Lacan aparece como uma experiência negativa, quase hegeliana. Mas temos que nos lembrar do Lacan quando ele fala nada falta ao real. Se é isso que também podemos incluir nessas críticas do Deleuze e Guattari. Isso é o ponto que temos no momento que entender. Eu acho, sinceramente, que Deleuze, Lacan e Derrida se aproximam bastante. Deleuze com essas leituras sobre o devir, Lacan com essa leitura sobre o real e Derrida com as leituras sobre o outro. Isso é o que eu vou querer mostrar. Isso é o que a gente quer entender melhor no curso. Para Deleuze e Guattari, o projeto é outro. Real em todo o seu brilho. Talvez isso é Lacan já, isso é a minha dúvida, temos que ver isso. Real em todo o seu brilho, em toda a sua transparência, em toda a sua potencial. E este é o projeto do Anti-Édipo. A psicanálise não vai aparecer só como uma teoria falsa do desejo, mas como uma teoria que acompanha o capitalismo, ou melhor dizer, como uma das últimas ajudas ao capitalismo. É possível, então, pensar a diferença. Com essa pergunta começa a filosofia de Deleuze e se radicaliza, como falei, com os posteriores trabalhos com Félix Guattari. Neste caminho, Spinoza e Nietzsche, o que mencionamos, são as primeiras tentativas de se confrontar com o niilismo da cultura e de afirmar a vida. A vida que sempre ficou marginalizada pelas visões do ser verdadeiro, encontra em Spinoza e Nietzsche suas primeiras afirmações. Deleuze, assim, vai compreender o eterno retorno nietzscheano não como o retorno do mesmo, das culturas identitárias, mas como o retorno do diferente, do particular, do simulacro. No início era simulacro, são as palavras de Klossowski, que tem um livro que animou muito Deleuze, o livro sobre Nietzsche. No início era simulacro, são as palavras de Klossowski sobre Deleuze, sobre essa imanência da vida. Tudo o que eu escrevi era
vitalista, fala Deleuze. A psicanálise despertou as esperanças neste contexto, provocando as discussões sobre a produção do inconsciente. Mas ela rapidamente fechou as possibilidades do próprio projeto, colocando em nós os novos elementos repressivos. Mas, de novo, talvez Deleuze por aqui pense sobre este registro simbólico em Lacan. O desejo é falta, vimos, mas só neste registro não falta nada do desejo. Isso é a leitura do anti-Édipo contra a psicanálise. O desejo não tem objetos, por isso se confronta com essa ideia do prazer. Lacan, inclusive, fala sobre este objeto A para articular o mundo real, mas é algo diferente. O desejo não tem objetos, continua por aqui a leitura de Spinoza. Desejo não está seguindo uma certa teleologia, que articula o sentido da nossa vida sempre fora dela. Ele é imanência da própria vida. E o corpo deste desejo se chama corpo sem órgãos. Seus inimigos não são órgãos. O inimigo fala Deleuze e Guattari no livro Mil Platós. Por aqui eu acho que Deleuze, se posso dizer assim rápido, só para mapear, supera Lacan, porque como a gente vai ver a questão da diferença do terceiro Lacan, a questão do gozo e outro registro, então, sobre o real, de uma certa maneira depende deste fato, discutir uma mulher, discutir o que não ficou claro no contexto freudiano, então, porque, como a gente se lembra, Freud aplica uma lógica fálica. Ele não pensa mulher, não pensa sobre o que ela é, mas ele pensa sobre o que ela não tem, que eu falo. E assim aparece essa leitura lacaniana. Então, colocar a mulher, por causa de não ter falo e não aparecer na ordem simbólica, como uma alternativa para pensar o real. Para Deleuze aparece algo mais. Aparece essa questão do devir que dos próprios homens, também das mulheres. Não existe vamos dizer assim, uma identidade que não necessariamente nos determina por aqui. Mas vamos voltar. Seus inimigos, falamos sobre o corpo sem órgãos, seus inimigos não são órgãos, o inimigo é o organismo. Onde, como mencionei agora rápido, Lacan talvez procura uma certa possibilidade de superar o simbólico. Ela aparece no organismo, vamos dizer assim. Por isso, estou lendo isso ainda para vocês, mesmo tendo algumas dúvidas, mas, no final das contas, eu acho que o que fizemos, mais ou menos, tá certo. O inimigo é o organismo. O corpo sem órgãos não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama organismo. O corpo sem órgãos afirma os rizomas e o organismo. O que é o organismo afirma? A própria teleologia. O corpo sem órgãos afirma os rizomas e não uma teleologia ligada às raízes e árvores. Estamos cansados da árvore. Falam Deleuze e Guattari no mesmo livro Mil Platós, já no primeiro volume. Estamos cansados da árvore. Não devemos mais acreditar em árvores, em raízes, já sofremos muito. Essa articulação rizomática dos desejos ajuda talvez de responder a uma das críticas contra Deleuze. Por exemplo, o que significa desejar o mal. O início da resposta está em Spinoza. O livro dele, que basicamente fala sobre a substância, tem o título como Ética. Então, Spinoza assim quer dizer que onde aparecem os poderes, negando a potência da substância, aparece ética, nos voltando para a nossa própria natureza e a reafirmação da potência. Ética de Spinoza se relaciona com a compreensão da nossa própria natureza. Deleuze poderia dizer que desejar mal não afirma a possibilidade de produzir as diferenças, mas de impor as identidades. Neste contexto, volta, como a gente vai ver, e por isso o curso está no direito, Deleuze volta para a questão posterior da jurisprudência. Todos os autores que discutimos têm uma forte ligação com o direito, com a filosofia e com todos. Então, diferença que produz diferença, que produz diferenças. Este é o projeto que chega até o direito. Isso é Derrida também, isso é o ponto. Por isso a gente volta para essa leitura. Como pensar a diferença que produz diferenças? Exatamente quando chegar, talvez na próxima aula, até o ponto de confrontação entre Derrida e Heidegger, isso vai ficar claro.
Por que essa palavra desconstrução, no final das contas? Essa imanência da vida que se manifesta aqui e agora se chama hexidade, ligada aos indivíduos, algo aqui e agora, ligada aos indivíduos e não aos sujeitos, ligada às multiplicidades do aqui e agora. Fica assim aberta a pergunta se em Deleuze e Guattari ainda podemos falar sobre os sujeitos. Em Derrida, como continua essa discussão? Qual é a consequência dessa ruptura com a metafísica, inclusive com a própria metafísica da subjetividade? Como nos entender hoje, nós, os sujeitos políticos, como entender isso? Com a pergunta sobre os sujeitos, como a gente se lembra, Hegel e Marx já chegaram a ter uma teoria social. Deleuze e Guattari sempre foram marxistas, fala Derrida. Mas como continua neste contexto o projeto marxista? Inclusive, na obra do próprio Derrida, muitas coisas sobre Marx. Como entender este marxismo? Até onde ele chega em Derrida? É isso que a gente quer entender. É possível, e como uma teoria social em Deleuze e Guattari? Discutimos isso. Talvez o próprio desejo, ou como eles falam, nas máquinas desejantes, cria na subjetividade. Vou enfrentar essas perguntas um pouco mais, mencionando alguns exemplos da ética política e direito em Deleuze e Guattari. E isso é o que fizemos. Você se lembra na prefácio da edição americana do Anti-Édipo? Foucault fala que se trata de um livro profundamente ético. A ética do livro, me parece, está seguindo a diferença que Spinoza está fazendo entre a ética e moralidade. Na graduação eu menciono, ética e moral, isso é praticamente a mesma coisa, é a tradução da palavra grega. Mas Spinoza é diferente, ele separa os dois conceitos. E fica meio complicado de elaborar isso na graduação. Spinoza está fazendo a diferença. Enquanto a moralidade nos liga aos valores transcendentais, e por aqui Deleuze está criticando Derrida, como a gente vai ver. Se aproximando a uma deontologia, ética trata de uma imanência da própria vida, da ontologia dela. Ética é da imanência, ela é ontologia, por isso o título do livro Ética em Spinoza. Neste ponto, poderíamos talvez resgatar algo da discussão sobre a psicanálise ainda. Rápido, vamos voltar para essa leitura. No Seminário 20, Lacan, voltando talvez para uma crítica das éticas do passado, afirma o tema da heteridade, do feminino. A mulher, por exemplo, fala, ele não se identifica com a ordem simbólica. Há sempre uma coisa nela que escapa ao discurso, à simbolização. Isso é o signo de uma confrontação psicanalítica com as leituras identitárias. Talvez tudo o que Lacan quer depois do Seminário 11 é essa confrontação simbólico e real. E a minha dúvida ainda, hoje, por isso mencionei várias vezes para vocês, é se Deleuze e Guattari pensam sobre isso, ou se pegam só essa articulação do simbólico e do desejo como falta. Isso é o signo de uma confrontação, então, a psicanalítica com as culturas identitárias, talvez. Vou voltar para este assunto um pouco depois, falando sobre um dos conceitos mais importantes em Deleuze e Guattari, que é o do devir mulher, ligado às questões do direito. Ela fica mais claro, mas não sei se fica assim tão claro que eu, neste contexto, coloquei que Lacan, mesmo falando sobre a heteridade, nem supera a cultura da identidade. A gente tem que entender melhor essa questão Lacan e o real. Vamos ver. Eu coloquei aqui, com poucas palavras, psicanálise não cria nenhuma alternativa, mas para Lacan, eu acho, o feminino é uma possibilidade da abertura da alteridade. E seria bom voltar para essas, convidar com psicanalistas e ver como entender essas dúvidas. O ponto importante aqui é que, para Deleuze, essa alteridade ou heteridade ainda não articula as rupturas com as identidades. E eu acho que, no fundo, isso é uma sugestão certa. Porque mulher, por causa de não ter falo, pensa Lacan, de uma certa maneira, não fica só na ordem simbólica. Essa heteridade, eu coloquei aqui, vou ler sem
questionar muito para não provocar a confusão, ela talvez se recria aos novos lugares transcendentais. E o transcendental, acha Deleuze, é o problema para a ética. Nos afasta da própria possibilidade de agir. A gente vai ver isso melhor no contexto da discussão sobre a ética. É o terceiro item que colocamos na nossa emenda, reconstruindo Derrida. Até o projeto do impossível ligado a Levinas e Derrida não é nada mais do que uma outra articulação da nossa impotência elevada ao infinito. Como, inclusive, chegamos até o ponto nosso atual, onde a gente aceita a servidão e a escravidão como se fossem a nossa salvação. É a pergunta que perpassa Anti-Édipo. O nosso desejo não é mais nosso, é reificado. Ficou mediado pelo sistema do capitalismo que está criando as faltas, repetindo o niilismo cultural. Por isso, o capitalismo, sim, é uma antiprodução. Psicanálise, voltando para essa leitura do desejo como falta, articula um dos últimos apoios ao capitalismo. Podemos falar até sobre as núpcias da psicanálise com o capitalismo. Falam Deleuze e Guattari no Anti-Édipo. A psicanálise tem a sua metafísica, a reificação, é o próprio Édipo. Mas isso não é a última palavra da psicanálise lacaniana. Nisso é o ponto. Assim, a confrontação com a psicanálise é a continuação do projeto sobre a destruição da metafísica. O capitalismo territorializa, cria novas identidades. Mesmo aparecendo com uma dinâmica da produção, volta para as identidades dominadas pela lógica mercantil. Por isso, o projeto fica desterritorializar os fluxos, criando assim as possibilidades da afirmação das diferenças. Projeto anunciado por Heidegger e eu coloquei aqui radicalizado por Derrida, e a gente quer entender como Derrida radicaliza Heidegger, mas primeiro a gente tem que entender um pouco Heidegger e o contexto. Então, projeto anunciado por Heidegger e radicalizado por Derrida, volta, podemos repetir, como a ideia da diferença que produz outras diferenças. Um projeto nômade que não recria os territórios. Por isso, Mil Platós se entende como um projeto nômade, como um tratado sobre a nomadologia. Se sabe, mencionamos isso que no livro sobre Paulo, Alain Badiou fala sobre a necessidade de um universalismo militante hoje. Superar as diferenças encontrando a verdade delas. O sistema, segundo Badiou, fragmentariza, produz diferenças para nos afastar do universal e a verdade é de todos. Só que neste sentido, Badiou já tem como pressuposto algo que ainda não se afirmou, quer dizer, o próprio conceito da diferença. Enquanto Deleuze fala sobre uma produção das multiplicidades, da diferença, Badiou já inicia as leituras sobre o capitalismo pensando como superar as diferenças, mas como, no final das contas, superar algo que ainda nem se realizou. Então, deterritorialização e não subjetivação. Diferença e não criação das novas identidades. Repensar o capitalismo não ligado só a uma leitura econômica, mas a questão do desejo. E um capítulo no Anti-Édipo tem o título Desejo é Revolucionário. Desejo está atrás das identidades subjetivas. Assim, aparece a possibilidade da diferença e não das dicotomias reificadas, mesmo no sentido da dicotomia capital-trabalho. A teoria do Negri, como a gente depois falou no curso sobre Agamben, aparece por aqui no sentido de fazer uma mediação dessas leituras com Marx. O conceito principal dele, neste contexto, é do trabalho vivo, se confrontando com a reificação da produção social. E aqui aparece Spinoza para Marx, talvez, se não Hegel, recriando as identidades. O mundo volta ou pode voltar de ser concreto, da própria produção desejante. Desejo é da ordem da produção, falam Deleuze e Guattari no Anti-Édipo. A esquizoanálise, como a imagem dessa imanência da produção, não se toma por um partido, nem sequer por um grupo.
e não pretende falar em nome das massas. Não cabe elaborar um programa político no quadro da esquizoanálise. A imanência da vida é o lugar do confronto com o capitalismo. No final das contas, o capitalismo não pode domar o desejo. Os capitalistas podem dominar a mais-valia e sua distribuição, mas não dominam os fluxos dos quais decorre a mais-valia. Deleuze e Guattari, no livro Mil Platós, terceiro volume. Desejo como algo atrás das identidades, incluindo as identidades subjetivas. O anti-Édipo ficou, assim, a continuação da rebelião de 1968. A inspiração aparece naquela época, no final das contas, onde Lacan se confronta com os estudantes, no final das contas. Tudo isso a gente tem que entender para ver qual é a inspiração e até onde o projeto chega. Um dos pontos importantes do movimento estudantil de 1968 foi o ponto da ruptura com a lógica da economia. O marxismo de Deleuze e Guattari, eu acho que ninguém se lembra mais de 1968. Eu não vi nada na UNB ligado, praticamente. Mas, enfim, o marxismo de Deleuze e Guattari não pode ser confundido com o dogmatismo do comunismo, por exemplo, onde os novos planos e programas históricos, a nova teleologia, e aqui vai aparecer o Benjamin para nós, contra Marx, onde Derrida vai iniciar a própria crítica contra Marx. O marxismo, então, de Deleuze e Guattari não pode ser confundido com o dogmatismo do comunismo, por exemplo, onde os novos planos e programas históricos, a nova teleologia, poderíamos dizer, na diferença, a produção da diferença. Essa dinâmica é o que Deleuze sempre quer articular no plano social, o que a direita sempre negou como a possibilidade e que a esquerda deformou com uma nova estática da história. Eu sou testemunha, cheguei do comunismo. Como a ética e política, direito também é um processo da dinâmica permanente, da invenção dos novos direitos. Neste ponto, Deleuze fala sobre o direito no sentido da jurisprudência, mudar as identidades, se abrir para as experiências nômades, para a diferença. Direito, poderíamos dizer que um dos discípulos do Deleuze, cujo livro Deleuze, Os Movimentos Aberrantes, é uma sugestão para vocês, David Lapujade, ele fala neste livro, direito não consiste em legitimar o que existe, mas em fazer existir o que não tem legitimidade, o que ninguém vê nem ouve. Direito do simulacro, do que não representa, do que não se mostra só como a parte do universal. Acima aparecem devir mulher, devir animal, devir negro, questionamento das identidades. Assim, devir mulher, por isso eu mencionei, vocês se lembram, alguns sintomas em Spinoza e Nietzsche quando falam sobre as mulheres. As dúvidas delas. Assim, devir mulher fica como devir dos próprios homens. Eu coloquei aqui, vimos que em Lacan a heteridade aparece ligada às mulheres, o que não é, vamos dizer assim, se posso dizer assim, 100% a verdade. Mas, por enquanto, vamos voltar para essa leitura. Mas isso acontece só por causa de mulher não ter falo e, assim, escapar de uma certa maneira da ordem simbólica. E assim abrir a possibilidade do real, do algo que não se verifica no processo da simbolização. Heteridade em Lacan tem, assim, como pressuposto a identidade do corpo. E vimos, desde o início, o corpo sem órgãos em Deleuze e Guattari. O desejo fica ligado ao corpo sem órgãos e não a uma simbolização do desejo. Mas, de novo, eu acho que Deleuze, no final das contas, ficou por aí na crítica contra Lacan. Enquanto em Deleuze, devir mulher fica o projeto para os próprios homens. Talvez em Lacan também, mas isso é uma história, vamos esperar as psicanalistas. Porque Lacan não faz a diferença entre os sexos, mas entre os gozos, que podem ser dos homens e das mulheres. Quer dizer, uma alternativa da alteridade aparece por aqui. Por isso eu até falei, talvez aproximar os três, Deleuze, Lacan, Derrida, não sei. Nessa ruptura que o nosso curso tem como a sugestão com a cultura identitária. No devir, a gente se desterritorializa.
a possibilidade da revolução fica também ligada com a desterritorialização. E Deleuze e Guattari, no livro O que é a filosofia, falam: a revolução é desterritorialização absoluta no ponto mesmo em que faz apelo à nova terra, ao novo povo. E eu terminei aqui esse esboço com as palavras de Foucault. Vocês se lembram, talvez? Foucault articulou a esperança de que o século XX seria chamado o século deleuziano, mas isso não aconteceu. É também um grande recado, eu coloquei aqui para Brasília, eu acho. Os novos lugares do pensamento são as zonas tropicais e não as zonas temperadas, vai dizer quem? Deleuze, no livro sobre Nietzsche e a filosofia. Talvez nessas zonas tropicais tenham que se procurar as alternativas do mundo. O futuro do Brasil não é seguir as mediocridades e os caminhos estabelecidos e metafísicos da globalização. Comemorar a independência proclamando, no final das contas, a dependência. Isso seria até muito estranho. Um país tão grande fica como uma pequena nota de rodapé na história. E deixei essas palavras. Talvez o futuro do Brasil pode ser este caminho deleuziano que Foucault tanto esperava. Talvez este século. Vamos ver. Então, por aqui, mais ou menos, a gente fechou a nossa discussão sobre Deleuze. E eu voltei para isso porque, como falei, ele vai nos acompanhar com uma crítica presente e explícita contra Derrida, que a gente quer guardar para, no final do curso, enfrentar esse título meio incompreensível, até ligado ao direito, como se posicionar entre essas duas ontologias, do ser e do devir. No final das contas, isso significa o quê? Eu acho que é uma alternativa importante agora para o direito também. E eu vou depois apresentar um certo esboço, este artigo que eu escrevi pensando sobre o nosso curso lá no início do ano, e vou continuar com isso. Se tiver tempo, hoje ainda ou no próximo, talvez, na próxima aula, eu volto para colocar duas palavras para a nossa discussão. Agamben, essa questão da potência, porque vai nos acompanhar, e a questão da soberania negra. Então, vou continuar agora com este esboço. Seria o esboço depois do curso, mas aconteceu assim. Eu deixei na pasta, o título é sobre Derrida, é uma certa reconstrução do que vamos fazer. O título é Pandemia como História, porque apareceu assim, o título foi um convite para publicar algo sobre essa pandemia e por aí vai. Mas até reaparece essa palavra, que talvez não é explícita em Derrida. Ok, então só para entender como procurar ela. Me lembrei da grande viagem política de Sartre ao Brasil em 1960, ou ao meu outro país, a antiga Iugoslávia, no mesmo ano. Foi uma visita que provocou muito entusiasmo em dois lugares. Entusiasmo que quase desaparece do mundo. É este entusiasmo que Sartre nos deixou como herança. É este entusiasmo que tanto precisamos aqui e agora, neste dramático tempo do desastre da direita e da resignação com a esquerda. No momento, na questão de método, Sartre fala: o marxismo permanece como a filosofia do nosso tempo, porque as circunstâncias que o engendraram não foram superadas. A questão é somente como pensar hoje o marxismo e não repetir a ideologia. Mas, com Sartre, o futuro ainda é marxista. Talvez, no caso do Sartre, eu coloquei aqui, temos algumas dúvidas, porque quando os intelectuais na França, depois da Segunda Guerra, se interessaram
pelo marxismo, Sartre ficou com o existencialismo. E quando todos se afastaram do marxismo, depois das experiências na União Soviética, Sartre se aproximou dele. Após a visita às maravilhas, ele fala, soviéticas, em 1954, Sartre fala que a liberdade crítica na União Soviética é total. Eu acho melhor desligar, tem um microfone ligado, atrapalha um pouco. Estou ouvindo, não sei. Pouco tempo, Sartre, então, em 1954, fala assim: pouco tempo depois, a União Soviética interviria com tanques na Hungria. Então, como pensar a teoria social, o marxismo hoje, o nosso futuro? Simplesmente, no primeiro momento, vou voltar para uma leitura crítica que Walter Benjamin faz com o marxismo. Mas o nosso curso não vai iniciar com Walter Benjamin, é uma leitura, a gente vai tocar essa palavra por aqui ligada à linguagem. No primeiro momento, mas nessa reconstrução, vou voltar para uma leitura crítica que Walter Benjamin faz com o marxismo. Em seguida, na segunda parte, vou analisar a crítica que Derrida está fazendo contra Benjamin. Assim, na terceira parte, a gente se aproxima à crítica do Derrida contra Marx. Mas, como falei, isso nos ajuda a entender o que o Derrida está fazendo. Porque ele volta para nós, no direito ainda, na filosofia. Nesse sentido, fica mais claro do que tipo de pensamento crítico precisamos hoje. Do que tipo de esquerda, inclusive. Então, Benjamin, nos anos 20 do século passado, ele vai para a União Soviética. Não sei, Sartre não se pergunta sobre essa experiência do próprio Walter Benjamin. Benjamin, nos anos 20 do século passado, Sartre vai viajar nos anos 50, como vimos. E Benjamin, nos anos 20 do século passado, volta da União Soviética com uma experiência diferente. Decepcionado, a confrontação com essa experiência vai ser para ele a confrontação com o marxismo. Ele tem uma forte inspiração marxista, mas as críticas aparecem também. E ele acha que a União Soviética só seguiu e se perdeu nos equívocos do próprio marxismo. Como entender isso? No início da tese 14, colocamos na pasta também as teses sobre a história, sobre a filosofia da história, e no início da tese 14, Benjamin diz: a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, antes formando um tempo pleno de agora. Então, a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, antes formando um tempo pleno de agora. E um pouco depois, no início da tese 16, Benjamin fala: aquele que professa o materialismo histórico não pode renunciar à ideia de um presente que não é passagem, mas que se mantém imóvel no limiar do tempo. Então, o presente não é passagem, não está obtendo sentido do futuro. Marx, nesse sentido, ficou preso nessa articulação teleológica da história, seguindo o otimismo hegeliano. Vocês podem pegar várias leituras críticas dos anarquistas contra Marx, para entender isso. Citei isso nos vários artigos, então. Marx ficou, então, preso nessa articulação teleológica da história, seguindo o otimismo hegeliano. Aqui a história tem um sentido só no final do próprio desenvolvimento. Marx, com outras palavras, não superou a teleologia metafísica. Nenhuma revolução fez isso. O confronto entre Benjamin e Marx aparece por aqui. A história não é a cena do progresso. O tempo não é linear. E Benjamin pensa, temos que voltar para a contingência do aqui e agora, dessa descontinuidade. E ainda mais, temos que voltar para o passado, em nome das vítimas, em nome das injustiças cometidas. Marx aqui vai defender a violência, Sartre talvez. Ditadura do proletariado. O futuro vai justificar tudo e por aí. Benjamin. Temos que voltar para o passado em nome das vítimas, em nome das injustiças cometidas. Só assim, e por outro lado, Marx defendendo a violência, e só assim, segundo Marx, segundo ele, a gente chega até o futuro. A dúvida
que Derrida depois está por aí. A confrontação, a dúvida com Marx, a confrontação com a teleologia marxista da história leva Benjamin até o conceito do messiânico. E ele vai acompanhar Benjamin, Agamben, discutimos isso, até confrontando um pouco, e espero que a gente vai voltar para esse assunto de novo, confrontando Agamben e Derrida. E Derrida é o autor do messiânico também. Qual é o messianismo que aparece em Derrida? Vamos ver. Por que reinventar essa palavra? O messiânico em Benjamin é a abertura para o passado. O messiânico, para ele, não é a relação com uma sociedade futura sem classe, Marx, mas é a abertura para a memória. Derrida aparece, depois vocês vão ver, quando Derrida está discutindo a questão do perdão, da anistia, da memória, volta Benjamin. O que seria perdão nesse sentido? Então, o messiânico para Walter Benjamin não é a relação com a futura sociedade sem classe, mas é a abertura para a memória. Essa destruição messiânica, se posso dizer assim, anunciada com Spinoza e Nietzsche, se confronta com a teleologia. A teleologia, só para nos lembrar, que determina o pensamento grego, pelo menos do que chega até nós e cristão, e chega até nós, até as modernas teleologias em Hegel e Marx. Então, chega até nós, como várias vezes colocamos. A promessa de Marx sobre a justiça social fica nessa teleologia. E a pergunta para Derrida talvez apareça por aqui. É possível pensar essa justiça sem a teleologia do futuro. Assim, a justiça em Benjamin fica ligada ao messiânico, ao divino. A justiça divina se confronta e com o estabelecimento e com a manutenção do direito, o que o Benjamin chama a violência mítica. O direito, assim, separado da justiça, fica ligado só com a violência. E a pergunta aparece que nos animou, então, aqui nos cursos. O direito ainda pode ser o lugar da justiça? O que seria essa justiça? No final das contas, a justiça divina que Benjamin confronta com essa violência mítica e, inclusive, aproxima a revolução proletária, a inspiração marxista continua em Benjamin, mesmo se confrontando com a teleologia marxista. A justiça divina que Benjamin aproxima à revolução proletária pode ser o lugar das novas violências. Isso é a dúvida que Derrida tem sobre este projeto da revolução. Inclusive, Derrida, como vocês vão ver, nem fala muito nem sobre a palavra liberdade, nem sobre a palavra igualdade. Aparece essa fraternidade das três palavras da Revolução Francesa. Por quê? Porque Derrida nos interessa tanto, mesmo de uma certa maneira, marginalizando essas palavras. Por quê? No final das contas, uma vez mais, a justiça divina que Benjamin aproxima à revolução proletária pode ser o lugar das novas violências. Assim, Benjamin se aproxima à conclusão que a violência pode ser combatida só com outra violência. É possível pensar o direito além das violências. Por aqui, Derrida quer aproximar o direito e a justiça. E vamos ver qual é a dramática dessa pergunta. É possível pensar o direito além da violência? Inclusive, é um dos motivos que inspira as leituras da Força de Lei de Derrida, um livrinho que a gente tem na nossa emenda. Inclusive, nem coloquei assim os livros meio assim, pesados para a gente preparar, imagina, para a próxima aula. Fica complicado. Para a próxima aula, por exemplo, fica o livro que nos acompanha e na leitura sobre a linguagem, a voz e fenômeno, talvez. Só para inspirar, provocar a vocês para entrar neste mundo derridiano. E essa, talvez, sugestão, talvez, se apaga quando a gente enfrenta os livros do Derrida, cada 500 páginas, seminários, vários, nos desanima, talvez. Então, Benjamin se aproxima à conclusão que a violência pode ser combatida só com uma outra violência. E é um dos motivos que inspira as leituras da Força de Lei de Derrida. Para pensar a justiça no próprio direito, quer dizer nas condições da integração social, temos talvez que pensar além do Benjamin. Então a gente tem que ver, a gente tem que medir essas leituras, até onde
Benjamin nos acompanha criticando Marx, onde ele abre uma possibilidade da crítica que Derrida está fazendo contra Marx, mas também contra Benjamin. E isso é muito importante. A confrontação com ele fica ainda mais urgente, porque hoje o sistema se apoia no direito. O normativo do direito fica como a condição da preservação do próprio sistema. E, basicamente, nos cursos, e na graduação e na pós, aparecem, de uma certa maneira, 3 pontos que a gente vai continuar de elaborar. 3 pontos, 3 dúvidas sobre o direito, talvez contra o direito. O primeiro ponto, que a gente discutiu na graduação, mas isso volta para os nossos cursos, porque a gente volta para os gregos por aqui também, é algo que a gente chamou conservadorismo do direito. Isso fica explícito, eu diria, nas leituras aristotélicas. E só para nos lembrar, vocês se lembram que Aristóteles tem esse conceito prudência, phronesis, para discutir as coisas práticas, porque nas práticas a gente não tem uma orientação, uma certeza teórica. Então, como pensar o prático? Só no prático a gente articula os pressupostos éticos e é o nosso guia na realização da política, na superação da contingência individual e da realização do geral. Na ética, a gente está seguindo, como Aristóteles fala, a ética vem do ethos, dos costumes, que não se questionam. Então, a palavra phronesis, depois, essa orientação no prático, vai ser traduzida como a prudência, como jurisprudência, quer dizer, dentro dessa tradição, onde as premissas normativas do direito não se questionam, o conservadorismo do direito. Eu coloquei aqui, as pessoas que mexem com a filosofia grega ficam até irritadas, mas não é assim, mas tem outros gregos, mas não sei o quê. Então, mas sempre falo, é a herança que chega até nós, pelo menos platônica e aristotélica. Os gregos, eu coloquei aqui neste artigo, os gregos não questionam a própria metafísica. O mundo é assim, é eterno e assim, e a gente vê qual é o caminho teórico da nossa razão, qual é o caminho prático da phronesis por aí. Isso é como os gregos pensam. E eu falei aqui, talvez uma palavra meio exagerada, mas eu acho que se aproxima a essa leitura. Eu falei, coloquei aqui, é quase uma anunciação do positivismo muito antes da modernidade. Porque se abrir, vamos continuar essa discussão talvez na próxima aula, eu vou mais ou menos depois explicar o que vamos discutir, mas posso colocar aqui já. Os gregos, como vocês se lembram, fazem essa diferença física e metafísica, tudo bem. Vamos entrar talvez nessa palavra um pouco mais e articular essa inspiração metafísica que pode ser interessante para nós. Mas, no contexto da metafísica, a gente só se aproxima. Os gregos afirmam no pensamento representativo a imitação, a mimesis do mundo, deste mundo dado positivo nesse sentido. Então, mesmo o meu recado para essas leituras, para vocês, é simples. A gente talvez está se livrando desse positivismo, vamos dizer assim, da física, mas não ajuda se a gente cria outro positivismo ao lado da própria metafísica. O mundo é assim e pronto. Então, como se confrontar com essa metafísica? Eu vou voltar para essa leitura na próxima aula, para ver o que a gente quer dessa metafísica e por que a gente quer se confrontar com ela. Qual é a nossa dúvida sobre a metafísica? E eu acho a dúvida aparece por aqui, e sobre a metafísica e sobre o direito. Então, o primeiro ponto está por aqui, o conservadorismo do direito. E aqui mencionei exatamente essa outra palavra que cria as dúvidas sobre o direito na própria modernidade, positivismo, anunciado já com o direito que se fecha. Por isso estou fazendo este curso Ética e Direito para tentar de provocar, problematizar algo no contexto dessa autonomia do direito, porque ética no direito, há algo além do direito que nos determina, que nos orienta. Por quê? Então, conservadorismo que vem da época grega, positivismo que vem da modernidade. Claro que a gente tem que entender depois Hegel e as leituras dele otimistas, falando em favor do direito, na filosofia do direito, dizendo que o direito entendeu a modernidade melhor até do que a própria filosofia.
Mas vamos ver, isso é outra postura que a gente tem que questionar. Então, mencionamos já com gregos essa palavra que cria as dúvidas sobre o direito na própria modernidade. Positivismo, anunciado de uma certa maneira por Descartes, com todas as dúvidas que ele tem sobre a metafísica, e por Hobbes, com essa identificação. A justiça é o que a lei determina. Hobbes. O sistema integrado por direito não se pergunta sobre os próprios pressupostos. O sistema tem que funcionar. Só aqui, e isso é importante, além do conservadorismo e do positivismo do direito, aparece algo mais. Como falei, sistema precisa do direito da integração normativa. Precisa, então, da violência dele para se manter. Ou, com outras palavras, o sistema do capitalismo precisa da violência do direito. Eu não tenho dúvida sobre o comunismo. Ele também, a revolução, apaga a revolução, recriando uma gaiola nova, outra, mas não saindo dessa cultura da nova reificação, da nova identidade. Isso que aconteceu com o comunismo. Talvez por isso fracassou. Repetiu a metafísica. Mas também, não quero dizer, o sistema do capitalismo, do comunismo, precisa da violência do direito. Ou com as belas palavras de um autor alemão, Andreas Fischer-Lescano, que eu coloquei até na pasta. Tem um livro muito legal dele, A Força de Direito, é uma sugestão para vocês. Também um livrinho, então, para nos inspirar. Com as palavras dele, o demônio está na ordem do direito. Então, o conservadorismo, o positivismo, o demoníaco, talvez as palavras para reconstruir a história do direito. De novo, volta à pergunta. O direito ainda pode ser o lugar da justiça? Volta a essa inquietação do Derrida. Como então repensar essa justiça social? É o ponto da confrontação agora de Derrida com Benjamin. E o ponto para Derrida também repensar a questão da promessa marxista sobre a justiça social. Com Benjamin, então, contra Benjamin, Derrida quer se confrontar com Marx. Em nome, talvez, de uma outra esquerda, que hoje aparece como a questão da reinvenção da nossa vida. No mundo demoníaco do neoliberalismo. Nos meus países, aqui no Brasil, na Sérvia, já nos trabalhos dos anos 70, do século passado, por exemplo, no livro Voz e Fenômeno, e é o início da nossa reconstrução. Na próxima aula, a nossa ementa é a questão da metafísica. Então, eu vou só tentar de me aproximar a essa palavra desconstrução, para ver o que seria a desconstrução em Derrida. E eu convido vocês, porque já é um momento, talvez, para falar, para entender melhor, eu coloquei aqui 3 livros. Por quê? Husserl, As Meditações Cartesianas, alguns trechos do Heidegger, Ser e Tempo, os parágrafos 6 e 7, por exemplo. E Derrida também não são muitas coisas. Heidegger, a questão do ser. Vocês vão ver porque começa com Husserl, porque a questão da metafísica não é a questão para o século XX. Eu vou analisar um pouco isso, chegando até um ponto que Heidegger menciona no Ser e Tempo, onde Heidegger fala, não podemos, mais ou menos o recado é este, pensar, entender o que é a filosofia sem entender a fenomenologia. Por quê? É o primeiro ponto. Por isso, Husserl e a questão da fenomenologia. E aqui também vai aparecer uma certa leitura equivocada, ou ausência, talvez, da leitura em Heidegger, analisando exatamente a própria fenomenologia de Husserl. Vou elaborar isso melhor, mas é um ponto importante. Por que a fenomenologia e por que Heidegger poderia entender algo mais questionando a fenomenologia? E isso não acontece. E depois precisamos outras leituras, outros autores que vão entender isso. Eu vou explicar isso na próxima aula. Mas só para entender melhor a estrutura da ementa e a sugestão da própria palavra metafísica neste contexto. Porque neste contexto a gente vai entender o projeto da desconstrução a gente vai entender essa palavra desconstrução. A desconstrução é, no final das contas, a desconstrução da metafísica. Por que inventar outra palavra? Obviamente, alguma coisa
ainda não se realizou, um projeto ainda ficou por aí, e é isso. Então, isso é a sugestão para a próxima aula. E para outra, daqui a 2 semanas, é a questão da linguagem que aqui aparece para nós. E é o livro que eu mencionei, Voz e Fenômeno, poucas coisas. Deixei na pasta essa leitura que Derrida faz sobre os performativos, e quem quiser, claro, para ampliar um pouco as leituras, entrar um pouco nesse livro do Derrida, no início da filosofia dele, é a gramatologia, traduzido, então, quem quiser, mas, como eu falei, é difícil ler para cada aula 500 páginas sobre isso. Então, só para iluminar um pouco as coisas que aparecem por aqui, os temas. Então, o contexto é a confrontação de Derrida com Benjamin, mas, como falei, é o ponto para Derrida também repensar a questão da promessa marxista sobre a justiça social. E, como falei, com Benjamin contra Benjamin, Derrida quer se confrontar com Marx, seguindo talvez a inspiração. Já nos trabalhos dos anos 70 do século passado, por exemplo, no livro Voz e Fenômeno, daqui em 2 semanas. O que é a linguagem? E por que, para iniciar o caminho dessa coisa contra a metafísica em Derrida, a gente tem que voltar para a linguagem? E eu convidei Giovanna porque parece que essa desconstrução, vamos dizer assim, da linguagem aparece na psicanálise. Então, que tipo de linguagem nos espera por aqui? Ok. Derrida, por aqui, vai iniciar a crítica da metafísica que chega até os seus trabalhos sobre Benjamin e Marx. Primeiro, a metafísica. Metafísica, como a gente quer entender, pressupõe os fundamentos identitários. Cria uma cultura da identidade firme, uma gaiola quase. Mas, como a gente vai ver, já a linguagem, por isso a linguagem Derrida no início da nossa reconstrução, já a linguagem indica que isso não seja possível. A linguagem cria condições para algo ser lembrado. Ela está no lugar das coisas ausentes. Ela cria as condições da significação do algo. Essa mediação, é isso que o Derrida quer por aqui, essa mediação pela linguagem, pelo outro da consciência, que Derrida chama iterabilidade, fala para nós muito. A linguagem quer dizer essa iterabilidade, essa presença silenciosa, implícita ou explícita do outro, vira uma condição quase transcendental para o pensamento. Para pensar algo, a identidade dele, a gente precisa da linguagem, do outro, da alteridade. Uma digressão, claro, sobre a psicanálise é boa neste momento, porque isso acontece na reconstrução lacaniana sobre o simbólico. E ele aparece aqui, o outro, então aparece por aqui, mas não é o contexto onde a Lacan, no final das contas, procura essa alteridade. Então, como pensar agora essa abertura em Derrida? Ela ficou dentro de um contexto que a gente já, de uma certa maneira, criticou, discutiu, entendeu. O recado é simples. Para pensar algo, a identidade dele, a gente precisa da linguagem, do outro, da alteridade. Chegamos acima até a possibilidade da crítica da metafísica que a gente quer entender melhor. A alteridade fica como a condição da identidade. Ninguém pensou assim, nem Heidegger. Por isso a gente volta para Derrida. É uma crítica da metafísica, se posso dizer assim, mas eu acho que acontece em Deleuze, Lacan, por isso a gente com mais cuidado tem que voltar para os autores, e eu acho um motivo mais para talvez refazer os cursos, então, porque são os autores, eu acho, que abrem algo que talvez a gente pode entender como o futuro do direito, sinceramente. Sem claro, nos contaminar com essa teleologia, então, ligada à palavra futuro, por aí, mas repensar o direito. Então, é uma crítica da metafísica que não cria as novas identidades. Se Derrida aqui pensa em Heidegger, e por isso, em lugar da destruição da metafísica, fala sobre a desconstrução dela. Não é para ele inventar, como eu falo, assim, tipo, alguém quer vender os próprios produtos, obviamente não pode dizer é a destruição da metafísica, mas a desconstrução. Mas a gente tem que entender porque essa palavra aparece. Do mesmo jeito como no passado para nós apareceram transcendental em Kant, especulativo,
para abrir algo na nossa consciência onde faltam as palavras, inclusive. O que dizer sobre algo que nunca aconteceu? E é a desconstrução. Por isso essa palavra. Ok. De uma abertura para a diferença que recria as possibilidades da diferença. De uma abertura para o outro que inclusive aparece em Lacan, outro gozo, inclusive. Não é só outro simbolizado, que nunca para essa abertura. Que chega, como Derrida vai fazer, inclusive, até a crítica incansável do capitalismo. Por isso, Derrida não concorda com a violência divina pura, como fala Benjamin, com a origem pura. Não existe isso, identitária, da justiça que Benjamin defende. Derrida também tem dúvida como ter certeza de que a violência, a imposição do mesmo e do identitário não vai recriar outras violências. Isso é a dúvida da força de lei. Neste contexto aparece, eu coloquei aqui também o terceiro momento para uma crítica de Benjamin. Benjamin fala sobre as vítimas da metafísica, superadas pelo progresso teleológico da história. Isso que Sartre vê lá. Isso que Marx anuncia. O messiânico em Benjamin volta para essas vítimas e para a reinvenção do passado. São as questões depois do Derrida sobre a memória, falei arquivo, mal do arquivo. Vocês conhecem. A questão da linguagem, pensa Derrida, articula inclusive uma violência mais profunda, uma arque-violência. Para ter a identidade, estamos perdendo a singularidade que a linguagem apaga. Temos que simbolizar para uma coisa parecer como uma coisa, para saber algo sobre ela. Senão, a gente todos os dias teria que reinventar a nossa experiência sobre o mundo. E Derrida fala, por isso precisamos da linguagem, mas o que acontece? Para ter a identidade, estamos perdendo a singularidade que a linguagem apaga. Derrida fala sobre as vítimas absolutas neste sentido. O projeto messiânico em Derrida se refere a eles. A vítima em Benjamin, vamos ver, as vítimas absolutas em Derrida, a vítima absoluta desaparece por causa dessa mediação pela linguagem. Mas o recado sobre a linguagem é também essa abertura para o outro, essa implícita subversão do idêntico, da consciência, da subjetividade, dos lugares fortes da metafísica. Pela linguagem. Vimos, para dizer qualquer coisa, criar a identidade do algo, precisamos da linguagem. E aqui aparece a alteridade. Ok. Mas, por causa dessa mediação, aparece, como falei, a responsabilidade, a abertura para os outros. Ela se refere ao fato de que os sujeitos devem a própria constituição aos outros. Isso vai acompanhar Derrida até as últimas consequências, até essas zoopolíticas, até essas leituras sobre a besta e o soberano que a gente colocou no curso. Aqui está o início da crítica que Derrida está fazendo contra Marx. Neste ponto, ele vai seguir Benjamin. Benjamin entende que a interpretação metafísica da história, ligada na modernidade com uma articulação da economia, vai negligenciar a política em Marx. A história venceu a política. Você se vê, inclusive, é meio sintomático como o governo está ridiculizando a política. É a minha impressão, não sei. A crítica de Marx em Derrida vai voltar para essa inspiração política. Então, obviamente, neste esboço foi, como eu falei, dedicado a este tema sobre pandemia que vai aparecer. Eu não tinha como reconstruir toda a ementa, mas pelo menos detectamos dois pontos, a metafísica e a linguagem. E depois aparece a ética, como ela aparece, vamos ver, e as consequências políticas que já estão neste esboço. E do direito também, ok? Para não pensar que o que coloquei aqui é um ensaio curto, no final das contas, onde eu não fiz isso para exatamente elaborar a ementa do nosso curso. Mas dá para entender um pouco mais as coisas. Okay? Então, seria útil entender primeiro, rápido, a gente volta talvez para este ponto depois, a crítica que Marx faz contra a política. Mas é bom lembrar-se das palavras do meu herói, que é o Pepe Mujica, quando ele fala, o nosso herói foi, criamos os consumidores e não os cidadãos.
quer dizer alguma coisa além da economia, alguma coisa ligada à política aparece. É uma dúvida que aparece na própria esquerda. Seria útil entender primeiro a crítica que Marx faz contra a política, onde Marx talvez chega até o próprio conceito do messiânico. Eu acho que existe isso em Marx, e tentei de detectar isso aqui. Criticando a filosofia de Hegel, Marx entende a política como a forma da alienação. Enquanto Kant aproxima a liberdade e a ética, talvez para os nossos colegas novos eu posso voltar para essas leituras um pouco, explicando os pontos da nossa ementa, porque enquanto, nas próximas aulas, enquanto Kant aproxima a liberdade e a ética, Hegel vai aproximar a liberdade e a política. Política não se realiza, você se lembra, fala Hegel, afirmando o segredo histórico da aproximação entre o particular e o geral. Isso é o que aconteceu, o que entendeu um evento político, a Revolução Francesa. Hannah Arendt vai ter dúvidas se um evento político só é econômico, vamos deixar isso. A Revolução Francesa, afirmando o particular como geral, na Declaração sobre os Direitos Humanos, anuncia, por isso, o fim da história. Só, e aqui Marx vai reinventar, vamos dizer assim, a questão da história, para Marx essa liberdade, pensada assim, ainda não se realizou. Só olhando a economia dá para entender isso. A miséria do mundo está hoje ainda na nossa frente, se aprofunda com o neoliberalismo. Quem ganhou dinheiro agora na pandemia? No fracasso do povo, vamos dizer assim. E muito dinheiro, exatamente. Mesmo nessa crise, se aprofunda com o neoliberalismo. A alienação é, no fundo, econômica, pensa Marx, e a liberdade pode ser só econômica, ligada à mudança econômica. Política, nesse sentido, é para Marx a última palavra do capitalismo, mostrando a possibilidade da liberdade onde ela não pode acontecer. Como nem a democracia pode acontecer. A modernidade, isso é a diagnose marxista, é um mundo polarizado entre o capital e o trabalho. O limite da política e da democracia é o próprio capital. O capitalismo só pode se manter nessa crise. Só pode se manter como a sociedade do espetáculo, mas não como a mudança real. Por isso, talvez essa palavra real, como real pode aparecer, como a mudança real pode aparecer. Aqui no mesmo lugar, na questão judaica, onde Marx aponta os limites da política, ele também, poderíamos dizer, anuncia o próprio messianismo. Marx entende, e neste ponto acompanha Hegel, o desenvolvimento da modernidade, como vimos, como o avanço do abstrato. A gente se distancia do concreto, dos valores de uso, indo para uma mediação mercantil. Mencionamos isso discutindo Spinoza. Então, a gente pode falar sobre a nossa emancipação, fala Marx na questão judaica, só quando o indivíduo concreto resume em si mesmo o cidadão abstrato. Só assim se completa Marx fala, a emancipação humana. Quando a vida se afirma contra o sistema, quando de novo a gente pode se sentir vivo. Somos testemunhas da atualidade deste projeto e eu sempre menciono essas palavras. Nós, os zombies do capitalismo, falando com Badiou. Eu acho neste livro exatamente sobre São Paulo. Então, por que voltar para a política e para a democracia se Marx mostra os limites delas? Exatamente neste ponto aparece a crítica de Derrida. A crítica da economia e do fetichismo, da mercadoria, fica ligada aos pressupostos da discussão sobre a linguagem que mencionamos. De uma certa maneira, o projeto marxista da justiça social fica ainda. A nossa pergunta ainda é sobre a justiça. Só a resposta não é ou não é só marxista. E como fala Jean-Luc Nancy, vocês ouviram nele no primeiro, eu acho, documentário mais antigo, quando fala sobre a linguagem, Jean-Luc Nancy fala: nenhuma revolução saiu da teleologia metafísica. O comunismo recriou, mencionei, sua testemunha, uma outra gaiola identitária. E podemos nos lembrar aqui rápido de um museu em Berlim, se chama O Muro. Eu visitei ele, é uma sugestão, ainda está lá, que mostra as tentativas dramáticas de fugir deste sistema, do mesmo.
Estava no limite entre a Berlim Ocidental e Oriental. Para Derrida, a pergunta é como pensar a abertura radical para a justiça. Como pensar, com outras palavras, a possibilidade do futuro. E a resposta é a abertura para outro, indicada pela linguagem. Parece que Marx negligenciou essa abertura para o outro. Em lugar disso, ficou ainda com as questões econômicas e com uma forma da identidade. E assim identificou a subjetividade da mudança com a classe operária. As dúvidas que eu acho depois chegam até Negri, como a gente discutiu. Só a gente não vê hoje essa classe operária nas ruas. Agora, eu escrevi isso 2 meses atrás, eu acho, e coloquei aqui agora, por exemplo, nas ruas de Belgrado, o povo saiu enfrentando a pandemia para se manifestar, demonstrar contra o governo. Aumentou muito depois o caso dos contaminados, mas mesmo assim o povo saiu. Por isso eu mencionei isso. Agora, nas ruas de Belgrado, Derrida fala sobre uma promessa democrática e não só sobre uma promessa socialista econômica. Como se supera a própria identidade da economia virou, como falei, podemos indicar isso, a pergunta central para os trabalhos do Antônio Negri. Talvez vou querer mencionar alguns pontos da discussão que fizemos no curso, só para não negligenciar isso, tipo, mas isso não é agora. Quando tiver tempo, talvez aparecer uma brecha, eu vou mencionar isso rápido. Assim, o mundo do imperialismo é a dominação do mesmo. Benjamin liga o inferno com a repetição do mesmo. Michel Lévy, um autor brasileiro, francês, mas brasileiro, no livro que também coloco como uma sugestão para vocês, Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, vai entender isso, essa articulação do inferno, vai entender isso como a quintessência do pensamento de Benjamin sobre o inferno, a repetição do mesmo. Neste sentido, a pandemia finalmente apareceu, não é só uma contingência histórica, é uma imagem da história, da dominação do idêntico. Talvez pensar por aí, como numa época nos falou Baudrillard, ele falou, por que construíram Disneyland nos Estados Unidos? Para mostrar que o quê? Que existe um mundo virtual além do nosso mundo. O nosso mundo não é virtual, o nosso mundo é real e aqui, olha, quem quiser vai para Orlando ou para Los Angeles e para visitar Disneyland. Não, para criar essa impressão que aqui está o Disneyland. E pode ser que o virtual é o nosso mundo. E a gente fala pandemia, aqui e agora, mas pandemia é o nosso mundo. Não é só aqui e agora, talvez. Não é só uma contingência histórica. É uma imagem da história. É uma sugestão, claro. Da dominação do idêntico. O futuro é possível como abertura para outro. Isso é a possibilidade do futuro, por isso Derrida volta por aqui com as questões da linguagem contra Marx. Como ruptura, como saída deste tempo linear que nos determina desde os gregos antigos, chegando até o neoliberalismo. Aqui, Derrida volta para essa pergunta sobre o direito. Rápido, só a gente vai discutir isso e estou terminando. Porque o direito é a condição para outro chegar. E Derrida fala no livro da hospitalidade, que vai nos animar também um pouco na questão sobre a ética. E eu convidei a Gabriela, que tem o doutorado sobre Derrida e Levinas, para ver o que é essa ética que aparece em Derrida e que chega até o direito. Só rápido algumas palavras, porque estamos terminando. Sem este direito como a condição para outro chegar, vimos. Sem este direito, ele, o outro, não pode introduzir-se em minha casa, na casa do hospedeiro, senão como parasita, como hóspede abusivo, ilegítimo, clandestino, passível da expulsão ou da prisão. Direito como lugar da justiça, então, e não mais como lugar da violência, como para Benjamin. Talvez aqui apareça o ato fundador místico, vamos discutir isso, do direito. Eu mencionei isso rápido, mas não resisti de mencionar essas palavras do Fischer Lescano também. O direito feito por nós, os sujeitos, mas o direito que nos constitui também. Como entender essa possibilidade? O direito que a gente constitui, o direito que nos constitui. Vou deixar isso para o futuro, talvez este fundador místico do direito. Que aparece este direito agora aqui como a garantia da nossa ação política. Hannah Arendt, talvez, ela entendeu assim, o espaço público pode virar
político só com direitos, onde o direito aparece como a garantia da nossa ação política. O direito de ter direitos, poderíamos dizer, aqui com Derrida. E aqui a gente vai seguir as nossas leituras. Pronto, gente. Então, foi uma sugestão, mapear um pouco mais o que o Derrida está fazendo e incluir, talvez, a atualidade dessa discussão.